Olá, sejam bem-vindos ao canal Tear Chique. Hoje eu vou estar ensinando para vocês essa roupinha pet no tamanho P no tear de pinos, tá? Essa peça, ela é inteiriça, não tem nenhuma costura. Ela é feita do início ao fim, tá? Já sai todinha costurada, tá? Ela é ideal para quem quer ganhar tempo, para quem não é muito bom com as costuras finais, tá? Então, antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Bom, para eu confeccionar a minha roupinha pet no tamanho P, tá? Um tamanho P padrão, eu vou ter que dividir aqui o meu tear em 40 pinos. Então, já deixei aqui um elastiquinho, ó, para vocês verem, que eu vou começar a trabalhar do amarelo para lá, tá? Do amarelo para só os pinos da minha esquerda, tá? Da minha direita eu não vou trabalhar. Aqui tem 40 pinos. Só que eu vou dividir entre frente e costas do meu casaquinho, tá? Do meu casaquinho pet. Eu dividi aqui, ó, 10 pinos para frente. Então, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se são 40, eu deixei 10 para a frente, ainda me sobraram 30 pinos para as costas, tá bom? Então, eu vou dividir assim, ó. Esse vai ser o meu pino número 1, esse vai ser o meu pino número 40, tá? Eu sempre vou começar a trabalhar daqui para lá, certo? Então, como que eu vou montar os meus pontos, tá? Eu vou montar bem aqui, ó, nesse pino, que eu não vou utilizar ele, mas eu vou montar nele só para segurar o meu fio. E vou dar a volta a partir do meu pino número 1, ó. Meu pino número 1, 2, 3, e vou dando a volta até chegar no meu pino número 40. Então, ó, eu vou chegando aqui, ó, pego no amarelinho aqui e dou a volta, ó. E aí, continuo. Aí, cheguei no meu pino número 40. Ok, já dei a volta nos meus 40 pinos. Agora, eu vou começar a tecer em ponto barra 2 por 2 para fazer a golinha do casaquinho pet, tá? Da roupinha pet. O ponto barra 2 por 2, ele é feito da seguinte forma, tá? Você faz 2 pinos em meia, 2 pinos em tricô, 2 pinos em meia, 2 pinos em tricô, até dar toda a volta, tá? Então, ó, meia, meia, tricô, tricô. Aí, ponto meia, ponto meia, ponto tricô, ponto tricô. Aí, depois, ponto meia, ponto meia, ponto tricô, ponto tricô. E vai fazendo assim até chegar no último pino. Esses dois últimos pinos tem que ser tricô, tricô, porque a gente começou em 2 meias, né? Meia, meia. Então, tem que ser tricô, tricô, tá? Então, vou fazendo toda a volta. A hora que eu chegar aqui, eu mostro pra vocês que tem que dar tricô, tricô, tá? Então, ó, como eu havia dito pra vocês, esses dois últimos pinos precisam ser em tricô. Aqui, ó. Tricô, tricô. Então, eu dei a minha primeira volta. Voltei aqui no meu pino número 1. Eu vou precisar fazer um total de 6 carreiras de ponto barra. Eu já fiz aqui a minha primeira carreira.
Então, eu vou ter que fazer mais 5 carreiras. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Meia, meia, tricô, tricô. E vou assim até completar 6 carreiras no total, tá? Quem tiver dificuldade, põe marcador aqui, ó. Meia com meia, põe o marcador. Esse aqui é tricô, não põe nada. Esse outro que é ponto meia, você coloca marcador. Esse que é tricô, você não coloca nada, né? Ou vice-versa, porque daí vocês não se perdem, tá? Ou vai contando, meia, meia, tricô, tricô. Meia, meia, tricô, tricô, que daí não tem erro, tá? Então, eu vou fazer aqui as 6 carreiras e já volto para mostrar para vocês. Já completei aqui, ó, as minhas 6 carreiras de ponto barra 2 por 2, tá? Essa parte que eu fiz na cor cinza é a gola da roupinha pet, tá? Agora a gente vai precisar, né, trocar o fio, porque eu fiz a gola na cor cinza e a roupinha eu vou fazer na cor verde. Então, a gente precisa trocar a cor do fio agora. Como que eu faço? Então, eu venho aqui, esse aqui é o meu pino número 1, aonde eu iria começar o meu trabalho agora, só que não vai mais ser nesta cor de fio. Então, eu faço aqui um nó corrediço, ó. Esse é meu pino número 1, eu ponho no pino anterior. Ponho aqui o meu nó no pino anterior. Venho aqui, ó, com esse fio menor, amarro. Eu amarro ele aqui, ó. Coloquei ele no pino anterior, agora eu tô amarrando ele com o fio que está no meu trabalho, no cor cinza. Amarrei bem amarradinho. Daí, venho aqui, ó, ficou o cinza e o verde. Vou tirar o verde daqui, tá? Ó. Ele já ficou preso aqui no meu trabalho, ó. Certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou cortar esse fio. Vou cortar aqui, ó, esse fio cinza, porque eu não vou utilizar mais ele. Agora, eu só vou utilizar a cor verde. Bom, eu já troquei o meu fio, tá? Agora, eu vou precisar ficar muito atenta com esses 10 pinos, porque esses 10 pinos representam aquele ponto barra que fica na frente, na parte de baixo, no tórax, né? No peito do cachorrinho, tá? Já esses outros pinos das costas, tá? Esses outros pinos aqui representam as costas do casaquinho. Então, esses 10 pinos, eles vão ser sempre tecidos em ponto barra 2 por 2, tá? A partir de agora. E o restante vai ser sempre tecido em ponto cordão de tricô. Agora, a gente não pode mais esquecer essa regra, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou continuar aqui em ponto meia, ponto tricô, ponto tricô. Aí, ponto meia, ponto tricô e ponto tricô. E ponto meia, ponto meia. Como a partir de agora esses pontos não serão mais, né, tecidos em ponto barra, em cordão de tricô, eu vou fazer neles uma carreira de ponto meia para eu poder realizar a troca dos pontos, tá? Então, vou fazer aqui em ponto meia até chegar aqui no meu último pino. Então, ó, eu dei aqui a minha primeira volta, né, de ponto barra e ponto meia. Chegando aqui de novo, né, no meu último pino, eu vou precisar agora iniciar o meu trabalho de ponto cordão de tricô. Como que eu vou fazer? Então, a minha primeira carreira,
de cordão de tricô vai ser assim. A primeira aqui, ó, esses 10 primeiros pinos vai continuar sendo ponto barra, ó. Meia, meia, tricô, tricô. Então, aqui, ó, ponto meia, ponto meia, ponto tricô, ponto tricô, ponto meia e ponto meia. Agora, as costas é em cordão de tricô. E o cordão de tricô, ele é composto por duas carreiras. Uma de ponto tricô e uma de ponto esinho. Então, eu vou fazer agora, ó, o tricô, a minha primeira carreira de ponto tricô. Tá, ó. Minha primeira carreira de ponto tricô. Vou fazer isso até eu chegar lá no meu último pino, tá? Eu vou dar a volta aqui, ó, em todos os pinos eu vou fazer tricô até chegar aqui. Aí, ó, chegando aqui, ó, nos meus últimos pinos, né? Continuando aqui em cordão de tricô, ó. Em cordão de tricô, não, em tricô, né? Ainda não fiz o cordão ainda de tricô, só fiz o tricô. Ó, primeira carreira de tricô. Agora, eu vou ter que fazer uma carreira de ponto esinho para formar o cordão de tricô. Então, como que eu vou fazer? Esses 10 pinos continua em ponto barra 2 por 2, ó. Ponto meia, ponto meia, ponto esinho, ó, ponto tricô, ponto tricô, ponto meia, ponto meia, ponto tricô, ponto tricô, ponto meia e ponto meia, tá? Feito isso, eu vou começar a fazer a minha segunda carreira, que vai completar o cordão de tricô. Aí, agora, ó, eu vou completar a minha primeira carreira, né, com esse esinho, pra ficar a primeira carreira de cordão de tricô. Então, eu fiz aqui, né, já em barra, e aí eu venho aqui, ó, e vou fazendo o esinho, ó. Vou fazendo aqui o ponto esinho, tá? Tá vendo? Ó, em todos os pinos, eu vou fazendo o ponto esinho. Vou fazer o ponto esinho até eu retornar aqui no meu último pino, até eu chegar aqui, tá? Aí, ó, voltando aqui, ó, chegando aqui no meu pino número 30, eu vou fazer aqui o esinho, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz ponto barra 2 por 2, uma carreira de tricô. Ponto barra 2 por 2, uma carreira de esinho. Deu uma carreira de ponto cordão de tricô. Só que como o ponto cordão de tricô, ele é composto por duas carreiras, que é uma de tricô e uma de esinho, a cada duas carreiras de barra eu tenho um cordão de tricô, certo? Então, feito isso, eu fiz uma carreira, eu vou precisar de 4 carreiras desta forma, tá? Vou fazer aqui, então, mais 3 e já volto para continuar com vocês a fazer agora a parte onde vai ficar os bracinhos, tá? A gente vai dividir a peça para formar a entrada, né, a abertura dos bracinhos do cachorrinho, tá? Então, ó, já fiz aqui as minhas 4 carreiras de cordão de tricô.
Lembrando que esses 10 pinos da frente eu fiz em ponto barra 2 por 2, tá? Então, eu trouxe o trabalho aqui pra cima, porque normalmente ele sai aqui embaixo. Então, eu trouxe ele aqui pra cima pra mostrar que a gente já fez. A gente fez aqui a golinha, né, toda em barra 2 por 2. Depois, a gente continuou aqui uma parte do ombrinho, né, com a frente barra 2 por 2 e as costas em ponto cordão de tricô feito com esinho e tricô. O que que a gente vai fazer agora? Aqui vai começar a sair, vai fazer a abertura, onde vai entrar o bracinho do cachorrinho. E aqui vai ser a parte do tórax, a parte do peito, né, de baixo do cachorrinho, tá? Do cachorrinho não, né? Da roupinha que o cachorrinho vai usar. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente só vai tecer agora essa parte da frente, tá? Por isso que eu deixei aqui dividido direitinho. Vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer 2, né, ponto meia, 2 tricô, dois ponto meia de novo, ó. 2 tricô. Dois ponto meia. Já fiz, ó, uma carreira. Aí, eu não vou dar a volta, né, no trabalho novamente. Eu vou voltar aqui e vou tecer novamente esses 10 pinos. Então, ó, ponto meia, ponto meia, ponto tricô, ponto tricô, ponto meia, ponto meia, ponto tricô, ponto tricô e ponto meia, ponto meia. Então, já fiz aqui, ó, 2 carreiras de ponto barra 1 por 1 só na frente. Então, ó, eu vou precisar de um total de 16 carreiras de ponto barra nesses 10 pinos da frente, tá? Então, eu já fiz 2, vou precisar fazer mais 14 carreiras de ponto barra 2 por 2 nesses 10 pinos, tá? Eu vou fazer o total de 16 carreiras e a gente já volta para começar a fazer as costas. Bom, já completei aqui, ó, as 16 carreiras. Ó, tá até começando a ter uma abertura aqui, tá vendo? Ó, já fez uma abertura. Então, eu fiz 16 carreiras aqui de ponto barra para formar a abertura dos 2 bracinhos. Então, eu vou precisar tirar esse fio, né? Porque eu não vou mais fazer só a frente, vou fazer agora só as costas. Então, eu vou cortar esse fio aqui um pouquinho maior. Vou deixar ele escondidinho aqui, ó. Depois a gente arremata. Vou fazer um nó corrediço. Eu não vou mais trabalhar nesses 10 pinos da frente, só nos pinos de trás, tá? Então, eu vou colocar nele só pra segurar o meu fio, ó. E vou começar a fazer a primeira carreira de tricô, porque o cordão de tricô é composto, né? Nesse caso, por tricô e esinho. Então, eu vou fazer a minha primeira carreira de tricô até chegar nesse ponto, tá? Não vou tecer mais esse da frente. Aí, ó, já cheguei aqui, ó, do meu outro lado, já dei a volta, né? Aqui em cordão de tricô. Em tricô, né? Cordão a gente vai completar com o esinho. Então, aqui, ó, já tô chegando no meu último pino, com uma carreira de tricô.
Agora, eu vou voltar com o ezinho, tá? Então, a primeira eu faço um meia e depois vou dando a voltinha, ó. Até eu chegar aqui no meu pino anterior ao elastiquinho, tá? Então, vou fazer aqui, a hora que eu chegar aqui, eu mostro, eu já volto. Aí, já voltei aqui, ó. Continuei fazendo o ezinho, ó. Nesse último, eu sempre gosto de fazer um meia. Então, o que que eu fiz aqui? Esse aqui que eu coloquei só pra começar, pra segurar o meu fio, eu posso tirar, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma ida de tricô, uma volta de ezinho. Então, eu fiz o meu primeiro cordão de tricô. Vou precisar fazer para as costas 11 carreiras de cordão de tricô. Então, eu já fiz uma, vou fazer mais 10 carreiras. Bom, eu já fiz aqui, ó, 10 carreiras de cordão de tricô. Então, ficou 16 carreiras aqui de ponto barra 2 por 2 e 11 carreiras nessa parte aqui que dá as costas de cordão de tricô. O que que vou fazer agora? Agora, eu vou unir novamente a minha peça, né? Porque eu fiz esse trabalho separado, a frente e as costas, para fazer essa cava, né? Aonde vai entrar aqui o bracinho do cachorrinho. Agora, eu preciso, de novo, unir para terminar a parte da barriguinha, né? E depois fazer a parte das costas separada, que é o restinho, né? Da parte de trás da roupinha. Então, o que que eu vou fazer agora? Então, agora, para eu unir, eu vou fazer da seguinte forma. Toda vez, né, que eu ia fazer uma carreira, eu começava daqui, certo? Eu vinha daqui, fazia a carreira e finalizava ela aqui, neste ponto, neste pino. Só que agora o meu trabalho, ele tá parado aqui. Então, esse daqui vai ser sempre o meu primeiro pino e esse vai ser o meu último pino, né? Porque mudou. O meu ponto mudou de lugar, tá? Então, eu vou vir fazendo aqui, ó, um ponto tricô. Chego aqui, eu começo o barra 2 por 2. Aí, eu faço o ezinho para dar o cordão de tricô. Chego aqui, eu faço barra 2 por 2. Aí, eu fiz uma carreira de cordão de tricô e acaba dando duas de barra 2 por 2, certo? Então, vou fazer assim, ó. Primeira carreira aqui. Vamos lá. Tricô. Vou fazendo aqui o tricô. Deixa eu arrumar minha luz. Eu vou fazendo aqui, ó, o tricô. Vou fazer o tricô até chegar nesse ponto antes do elastiquinho. Aí, chegando aqui, ó, né, já dei a volta toda em tricô. E aí, aqui nesses 10, é o ponto barra 2 por 2. Então, eu vou lá, ó, 2 pontos meia e 2 pontos em tricô. Dois pontos em meia e 2 em tricô. Aí, os outros dois aqui também em meia. E aí, agora, como eu fiz a minha carreira
Opa, tem um fio solto aqui, que é onde eu parei aquela hora, que eu cortei, ó. Aí, como aqui em meia, eu tive que cortar o meu fio, né, pra começar aqui, certo? Então, como eu já cheguei nele, eu vou amarrar ele aqui, ó, pra não perder. Fazer o meu nozinho aqui, ó, bem feitinho. Que era aqui que eu tinha cortado, lembra o fio? Amarrei, deixo ele aqui. Aí agora, como eu já fiz aqui em tricô, o cordão de tricô eu preciso do quê? Do ezinho. Aí eu já vou fazendo aqui, ó, já começo em ezinho. Até eu chegar aqui de volta, ó. Certo? Só que daí, pra eu fazer mais uma carreira, eu vou ter que vir aqui, ó. Ponto barra 2 por 2, tricô, chegou aqui até tricô, ponto barra 2 por 2, ezinho, ponto barra 2 por 2, tricô, ponto barra 2 por 2, ezinho, tá? Aí eu vou fazendo as minhas carreiras de cordão de tricô. Então, ó, eu vou precisar fazer aqui um total de 6 carreiras de cordão de tricô. Lembrando que esses 10 pinos da frente serão tecidos sempre em ponto barra 2 por 2. Bom, eu já teci aqui, ó, as minhas 6 carreiras de ponto cordão de tricô, né? As minhas 10 do meio em ponto barra 2 por 2. E aí, eu cheguei aqui, ó, nesse pino anterior aos 10 pinos de barra. O que eu vou fazer? Eu vou arrematar agora esses 10 pinos. Como que eu faço o arremate? Então, eu venho assim, ó, o arremate simples, tá? Então, eu vou aqui, ó, faço um ezinho que começa aqui o meu pino 1 desses 10, tá? Eu vou arrematar os 10. Então, eu faço um ezinho nesse primeiro, faço um ezinho no segundo, teço o primeiro, ó, teço o segundo, passo esse segundo para o primeiro, ó, teço o primeiro e passo ele pro pino vazio. A partir de agora, eu só começo a dar um ezinho no segundo. Então, eu vou lá. Faço o ezinho nesse segundo, passo ele pro primeiro, teço o primeiro, tiro do primeiro e passo pro segundo. Teço o segundo, passo do segundo pro primeiro, teço o primeiro, passo o primeiro pro segundo, e assim eu vou arrematando os 10 da frente. A hora que eu chegar aqui, ó, no meu último pino daqueles 10 que eu tinha marcado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dar uma volta nele, tecer, passo ele pro anterior, teço, ó. Aí, eu venho pra esse, ó, que tá fora da marcação. Arremato, pra tirar realmente os 10, ó. Aí, tirou os 10. Feito isso, ó, a frente do meu casaquinho, coletinho pet aqui, da roupinha pet, já saiu. Agora, eu vou tecer a parte de trás, porque aqui fica a parte da barriguinha. Então, se for um machinho, tem que ter esse espaço na frente pra ele não fazer xixi na roupinha, né? E da fêmea também pode ser a mesma coisa, não precisa ser aquela roupa toda comprida, né? Vocês podem fazer o mesmo modelo pro macho e pra fêmea. Então, eu já tirei a frente, agora eu vou tecer naquele esquema de vai e volta, né? De vai e volta, não vou mais tecer nada aqui. Eu vou tecer agora 12 carreiras de cordão de tricô. Então, eu venho aqui na frente, ó, e começo a tecer a minha carreira de cordão, de tricô, né? Que a primeira carreira é tricô. Vou tecer ela até chegar aqui. Ó, eu cheguei do outro lado, fazendo aqui, ó, o cordão de tricô. Fazendo a carreira de tricô. Aí, agora, eu vou ter que voltar
fazendo o Ezinho. O primeiro eu sempre volto com um ponto meia, tá? Porque agora é um ponto de borda, então eu sempre prefiro fazer um ponto meia. Aí você vai voltar fazendo o Ezinho, tá? E aí quando você chegar aqui, você vai ter feito a sua primeira carreira de cordão de tricô só para a parte das costas, tá? Então, feito isso, você vai precisar fazer 12 carreiras. Eu vou fazer aqui as 12 carreiras e já volto pra gente poder ver como que tá ficando. Bom, eu já finalizei aqui, ó, as minhas 12 carreiras, né? Que ficou só aqui na parte de trás. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse fio, ó, daqui, vou cortar ele, pra eu poder fazer o meu acabamento. Eu vou pegar o fio cinza, que eu utilizei no início, tá? Então, o meu trabalho tá aqui. Eu vou fazer aqui, ó, um nó corrediço. Vou colocar no anterior. Aí, vou vir aqui, ó. Vou amarrar o fio. Bem amarrado, tá? Depois a gente faz um arremate decente. Ok. A gente tira daqui. E agora, pra fazer o acabamento, eu vou fazer em cordão de tricô mesmo. Porque se a gente fizer em ponto barra, ele vai, ó, tá vendo aqui? Deixa eu fazer mais pra frente. Ele vai ficar, ó, ele vai ficar pequenininho, né? E lá atrás, ele precisa ficar da mesma largura, né? Tem que ter a mesma largura, não pode afunilar. Então, ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma carreira de cordão de tricô na cor cinza. Então, eu vou aqui, ó, uma carreira de cordão de tricô. Na cor cinza. Eu vou fazer aqui 4 carreiras de cordão de tricô na cor cinza e vou arrematar os meus pontos e tirar o meu trabalho do tear, tá? Vou fazer aqui as 4 carreiras e já venho arrematar com vocês. Já finalizei aqui, ó, os meus cordões de tricô, né? E estou tirando o meu trabalho aqui do tear agora, ó. E aí, saiu o meu trabalho aqui do tear. Então, já tirei aqui, ó, a minha roupinha pet do tear, né? Eu vou ter que arrematar esses pontinhos, esconder eles, né? Porque o acabamento é muito importante, tá? A gente tem que dar muita prioridade pro acabamento, que é o que dá o valor que a nossa peça merece. Então, eu viro ele aqui, ó, tava no avesso, virei aqui no direito. E olha como que ficou bonitinho. Então, ó, assim ficou a minha roupinha pet. Olha como que ela ficou bonitinha, né? É só eu arrumar os fios aqui direitinho, né? Colocar pra dentro. Aqui em cima é aquele ponto que eu sempre falo pra vocês, né? Que eu costumo fazer. Vocês vão ter que pegar, ó, e puxar aqui um por um, ou pode deixar assim, se vocês quiserem, mas eu acho que é melhor puxar, que foram aqueles pontos iniciais que eu fiz. Então, você vai puxar eles aqui. Eu sempre faço esse ponto, tá? É a finalização dos pontos iniciais, tá? Quem não tem ideia do que eu tô falando, tem um vídeo que ensina como montar os pontos no tear de pinos. E aí, depois que eu monto, a gente finaliza esses pontos puxando aqui, ó, essas argolinhas, tá? Então, a gente vai puxando e ele fica bonitinho aqui. Então, eu não vou fazer agora porque é só pra finalizar mesmo, né? Que daí a gente pega esse fio aqui, costura lá dentro. Esse daqui também a gente costura dentro aqui direitinho. E ele fica assim,
tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês as medidas que ficou, as medidas que a peça ficou, peraí, tá? Então, aqui, ó. Aqui deu 15 centímetros, tá? Então, 15 com 15 deu uma circunferência de 30 centímetros, tá? Lembrando que a nossa peça estica, e aqui na frente é um ponto barra, ela também estica, tá? Então, se o cachorro for mais magrinho, vai ficar pequenininho, vai ficar certinho. Se ele for maiorzinho aqui, aqui também, ó, estica, não vai apertar. E é um ponto também bem elástico, ele estica bastante. E, ó, no comprimento, eu não vou contar essa parte aqui da golinha. Eu fiz uma golinha curtinha, não fiz muito comprida, não. Deu uns 3 centímetros de gola. E o corpinho deu 25 centímetros, tá? 25 centímetros. Então, deu uma circunferência de 30, comprimento de 25, tirando a golinha. Se vocês acharem que o comprimento ficou muito grande, é só diminuir as quantidades. Aqui também ficou muito grande, diminuir as quantidades. Pro bracinho, ficou aqui, ó, uma abertura de 7 centímetros, tá? Mas ele abre aqui do lado também, e ele também é elástico, ó, então não vai apertar o cachorrinho, tá? É muito importante que a peça fique bem confortável. E aí, vamos supor que vocês façam tudo de uma cor só, né? E queira que seja para uma cachorrinha fêmea. Vocês podem estar fazendo uma florzinha e colocar, ó, aqui na golinha, na parte de dentro, ou aqui na parte de fora, coloca uma florzinha, ou coloca uma florzinha na parte de baixo, não sei. Vocês podem fazer de vários modelos, né? Se você colocar aqui, ó, fizer de uma cor só, colocar uma florzinha ou alguma coisa, ele já fica mais para uma menininha, né? Para uma cachorrinha, uma fêmea. Se você tirar, não colocar nada, daí ele fica unissex, normal, né? Essa cor aqui é unissex, serve para qualquer cachorrinho, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.